Opa, então, começando. A primeira diferença entre structs e classes é a questão de um ser value type, no caso struct é value type, e classes são reference types. Então, o que é isso? Primeiro, só vamos dar uma revisadinha sobre isso. Então, eu declarei um int number, que é um value type, e um class, que é um reference type. O que acontece se eu tento printar eles sem passar nenhum valor? A classe eu fiz ela rapidinho aqui embaixo. Então, número inicial 0 e classe inicial, no caso, null, né? Não tem nada. Se eu colocar um number aqui, aí eu já vou receber um erro de null reference, porque ela é uma variável do tipo referência e ela está nula e eu tentei acessar algo dentro dela, sendo que não tem nada dentro dela. Então eu ganho um null reference exception, porque ela é uma variável de referência e não tem referência nenhuma dentro dela. Como que eu corrijo isso? Example class igual a new example class. Então, ao dar um new, é alocado espaço na memória para essa example class. E o que muda agora? Agora ficou 0. Então, agora deu certo. Ah, mas por que uma precisa e a outra não precisa? O que significa que não existe new para o number? Na verdade, se você quiser, você pode fazer isso. Ele não vai dar erro, ele vai funcionar normal. É exatamente isso que acontece por baixo do pano, se você acabou de declarar ela, porque vai um valor ali. Tá, e na prática, qual a diferença? Só um segundinho, vamos criar uns métodos aí. Pronto. Então, criei dois métodos, eles só recebem um valor e fazem um mais aumentando esse valor. Então, eu chamei o primeiro para o número, para o number, que é a nossa variável de valor, e um para a classe, que é a nossa variável de referência, e depois estou printando esses valores aqui. Lembrando que onde que foi modificado foi dentro do método. Então, o que vai acontecer? Ao chamar o teste, os valores iniciais aqui e aqui são 0, aí os valores são modificados, e o que acontece? O valor modificado continua 0, já o valor da classe mudou para 1. E por que aconteceu isso? Ao modificar o valor dela, você modifica para todas as variáveis que apontem para a mesma memória. No caso, todas as classes que têm essa mesma referência da example class que a gente passou aqui, elas vão ter o mesmo valor alterado, porque elas estão todas apontando para o mesmo endereço da memória, que é diferente do value type. O value type ele não é um ponteiro. Cada um tem seu próprio valor. Então, ao mudar esse valor aqui, eu estou mudando o valor dele dentro do método, mudando esse int value, é uma variável diferente da number. Já essa example class aqui é a mesma variável. Não é pelo nome, tá? Eu podia ter chamado de value aqui também, no caso. Não ia mudar nada. Isso pareceu meio confuso, não tem problema. A gente exemplifica melhor. Ok, então criamos essa nova parte do código. Criei uma nova classe e recebo a example class. Criei um novo número e recebo o number. E aí eu somo mais na outra class e no outro número. O que vai acontecer aqui? E depois eu vou printar o number e printar o example class, que são os iniciais que a gente fez e a gente não alterou esses valores. Esses valores não foram alterados. Isso aqui já está comentado, em nenhum momento eu faço example class number mais. Estou fazendo da outra class. O que vai acontecer? Valor modificado 0 e valor modificado 1. Significa que a example class ficou com number 1, mesmo que a gente não tenha feito example class number mais. Então, por que isso acontece? Porque ao fazer o int outro número, eu estou alocando outro endereço de memória para outro lugar, e esse number eu meramente recebo o valor dele.
Eu meramente recebo o 0, aí no outro número eu faço mais, o outro número fica com o valor 1, e o number continua com o 0. Já na variável de referência, essa coisa fica bem diferente, porque o outra class, ao receber a referência de example class, esses dois apontam para o mesmo endereço de memória. Então, ao modificar o number de um, automaticamente modifica o number de outro, porque eles estão apontando para o mesmo lugar, são a mesma coisa, com outro nome. Meramente outro identificador. Então, é como se fosse um ponteiro de int aqui, no caso. Ok, mas o que isso tinha a ver com structs? Então, a struct é como se fosse uma classe, só que ela funciona como se fosse um inteiro, como se fosse um value type. Então, vamos dar uma pausa aqui e adicionar mais um código. Então, refazendo rapidamente o que a gente tinha feito antes com o inteiro, só que fazendo com o struct. Então, criei um struct aqui. Ele é exatamente igual a class, só que ele é um struct. Tá, e vamos fazer o print aqui para ver o que é. Class está nulo e o struct ele tem alguma coisa, ele não tem como printar direito o que tem ali dentro. A gente pediu para printar o struct. Ok. Então significa que o struct diferente do class, você não precisa fazer o example struct igual a new. Você não precisa fazer isso aqui. Ele é como se fosse o inteiro aqui. Então, próximo passo. Pronto, então aqui eu instanciei, né? Fiz um equal new do example class, não precisa fazer para o struct. Se quiser, você faz, não vai mudar nada. Aqui, igual o exemplo de cima, agora eu vou receber na outra class o example class, no outro struct o example struct. Adiciono mais na outra class e no outro struct, e depois eu tento printar. E aí, agora com esse conhecimento do que é reference type e o que é value type, o que você acha que vai acontecer aqui? Eu pulei essa parte de fazer o example method, mas é a mesma coisa que você vai entender. Agora que você já entendeu a parte do value type e versus reference type, entender class versus struct é só uma consequência lógica. O que acontece é exatamente a mesma coisa do exemplo do inteiro. O struct, ao declarar outro struct, você está alocando outro espaço da memória. Então, example struct e outro struct são coisas diferentes. Por mais que você faça igual, a única coisa que você está recebendo é o valor que está dentro do example struct. Você não está recebendo a referência. Então, quando você altera o outro struct, você não está alterando o example struct. Quando você altera outra class, você está alterando a mesma coisa que o example class, porque é uma referência e os dois apontam para o mesmo lugar, logo eles são a mesma coisa com nomes diferentes. E aqui são coisas diferentes, com valores diferentes. Então, era isso aí. Se finalmente conseguiu entender, não esqueça de curtir e compartilhar, e até a próxima.